perguntou fibromialgica, aí eu me espantei. Aí eu, sim. Ah, pronto, aí agora ele começou, então, a me tratar, né, como fibromialgica. Aí eu disse, nossa, eu nunca tinha chegado ou pensado em falar dessa questão, né? Mas aí, assim, e isso me abriu o olho, porque ele poderia me estar me medicando, me tratando errado, se eu não dissesse para ele o que era que eu tinha, né? Tanto que uma vez, deixa eu ver quando foi, acho que foi ano passado. Ano passado eu tive uma crise muito forte, e a dor que eu sentia maior era na minha coluna. Pronto, minhas hérnias aqui estão tudo acabadas. Me lasquei das hérnias agora, porque eu tenho só 5, né? Eu tenho 5 hérnias de disco. E aí eu disse, não, pois uma extrusou. E eu cheguei no neuro, ele pediu os exames, eu fiz os exames, e não era nenhuma das hérnias, não tinha nada fora do comum, minhas hérnias estão até bonitinhas, e era crise de fibromialgia. Então, assim, não tem um local, não tem, sabe? É muito, muito difícil, porque tem dia que é uma coisa e tem dia que é uma outra coisa. Gente, eu não conseguia sentar por conta dessa dor na coluna que eu tinha. Ainda bem que foi nesse período de férias extensas, né, que a gente teve, mas foi muito complicado. E o complicado é você chegar no diagnóstico. Esse é o complicador, né? Porque até você chegar no diagnóstico, você passa por exames e mais exames e mais exames e nada. Ó, acho que assim que o período começou, eu tive uma crise e eu fui parar no cardiologista do meu pai, porque ele liga e atende meu pai assim na hora que ele liga, né? E aí eu atendo a minha filha, que a minha filha acredita que está infartando. E aí ele me atendeu e mandou fazer exames e tal, e eu fiz os exames e tudo mais. Gente, aí ele falou assim, não, você tá vendendo saúde. Aí eu olhei assim para ele e disse, mas moço, com essa dor que eu sinto tudinho. Não, não pode. Não tô com anemia, tudo, sabe, as taxas, tudo, a coisa mais linda do mundo, tudo que você espera de um paciente, tudo, normal. Eco, tudo normal. E aí, assim, mas aí você fica olhando assim, mas, meu Deus do céu. E, tipo assim, é como se a gente estivesse passando por mentirosa, né? Aí eu, mas não, pô. Eu peguei os exames, botei debaixo do braço e casa, né? Isso é que é o complicador, porque você faz todos os exames e tá lá, não aparece nada. E do nada, né, você não consegue caminhar, você não consegue sentar, você não consegue nada. De quarta-feira, foi quarta-feira, a última vez que eu tinha saído de casa, quarta-feira, eu fui sair sábado daqui do apartamento que eu tô morando, né? Então, assim, eu saí de casa, sabe? Olha como atrapalha muita coisa. Porque além do trabalho, né, de sala de aula, eu também desenvolvo outras coisas. Eu tenho um trabalho administrativo, eu estou lá no internato, então várias coisas deixam, né, eu fico assim, deixam de acontecer por conta dessas crises que eu tenho. Eu estou medicada, mas a medicação, né, ela ainda é assim, essa medicação está sendo analisada para ver se dá certo essa medicação, entendeu? Não sei se você já ouviu falar que é o Velija, não sei como é o nome do Oloxetina, não. Esse aí foi o outro que eu tomei. Mas, enfim. E então estamos aqui. Oi, Isabela. Professora, é muito lamentável tudo isso, né? Que a gente nunca sabe quando a gente vai ficar doente. Mediante a isso, tanto para não preocupar a senhora como para não nos preocupar em termos acadêmicos,
Teria como a senhora passar um roteiro de estudo do que vai ser estudado nas próximas aulas, justamente para, não sei, quando acontecer esse tipo de situação, porque, como eu disse, a gente nunca sabe quando a gente vai ficar desse jeito. E do jeito que a senhora relatou, é uma doença assim que acontece bem repentinamente. Aí, isso seria bom, esse roteiro, tanto para a senhora não ficar preocupada com a gente, nem a gente com a matéria e com as futuras provas. Eu, inclusive, já estou fazendo duas coisas aqui, né, para ajeitar vocês, nos ajeitarmos, né, porque eu me preocupo. Eu fico aqui, vocês não têm noção de como que eu fico aqui numa crise que acontece dessa, vocês não imaginam como é que eu fico. Mas eu não sei se já chegou para vocês aí que eu estou alimentando o SIGA-A com o plano de curso, com as aulas, os tópicos das aulas. Eu vou colocar alguns livros dentro do SIGA-A. Eu não sei se toda vez que eu salvo, se vocês visualizam, chega alguma coisa para vocês. Chegou alguma coisa? Geralmente chega no e-mail. Eu não vi, não cheguei a ver se chegou, mas eu vou ver aqui, peraí. E aí eu estou fazendo isso, eu estou colocando os tópicos das aulas, eu estou colocando, aí fiz lá, mas eu vou colocar em anexo o plano da disciplina, né, sem ser esse que a gente fica colocando só umas partezinhas dentro do CIGA. Vou colocar livros, vou colocar atividades, tá, para vocês não se perderem. E a outra coisa é que dos monitores que a gente adquiriu agora no edital, eu estou perguntando para a Ana, que a Ana ficou bolsista, então ela que lidera a equipe. Aí eu perguntei para a Ana quais monitores podem ficar conosco nas terças e quintas, porque eu vou precisar, né, dividir vocês entre duas salas. E aí os monitores, ela está fazendo essa capitaneando, né, os monitores para também nos auxiliar em sala de aula, tá? Como quinta-feira agora. Então, quinta-feira agora, a gente vai para o laboratório e vai fazer a atividade que eu pedi para vocês, né? Naquele outro dia, da bolinha de isopor, para a gente fazer as práticas, tá certo? Então, assim, quanto mais suporte, melhor. Eu já estou vendo isso tudo, tá certo? E depois vocês dão uma olhada no cigarro que eu estou alimentando, tá bom? Obrigada, tá? Bora começar a aula, né? Vamos ver a aula de articular. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Eu vou desligar aqui um monte de coisa para não atrapalhar a internet. É a Ana querendo saber se era para hoje os monitores. Não, só para aqui. Ué, cadê a aula?
Tá indo. Certinho. Deu um tilt aqui. Deu chance. Voltei. Oi, Leonardo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo a senhora. Hum. A gente não está conseguindo compartilhar. Por isso que eu saí naquela hora.
Professora, a senhora não consegue enviar o slide para alguém tentar compartilhar, não, para a senhora? Deixa eu ver se foi. Deu certo. Graças a Deus. Minha gente, os comandos eles mudam, cor besta. Eu, hein? Vamos lá. A gente começou a conversar lá na primeira aula, né? Que a gente, para a gente conseguir entender o corpo humano, a gente precisa daquela posição anatômica, entender, né, aqueles planos de delimitação, os planos de secção, e lá também tinha uns eixos. E aí eu disse para vocês que os eixos, a gente ia visualizar melhor esses eixos na aula de sistema articular, porque as articulações que se movem, né, as angulares, elas ocorrem em torno desse eixo, tá? As angulares e as rotacionais. Elas vão acontecer em torno desse eixo. Então, a gente vai trabalhar muito o eixo aqui nessa aula de articular. E aparelho locomotor, né? Aí o nome está falando aqui, o locomotor. Esse locomotor já fala. Cadê? Aqui, locomotor, né? Então, nós temos um aparelho locomotor. O que é um aparelho no corpo humano? Um aparelho, ele é formado, constituído por vários sistemas. E esses sistemas, eles têm que trabalhar juntos, tá? Para exercer determinada função, ok? Então, eu tenho o aparelho locomotor. Qual é, aí o nome já está até meio que dizendo, qual é a função primordial, né? A função principal do aparelho locomotor? Fazer com que a gente possa se locomover, né? Então, é uma função primordial. E eu tenho 3 sistemas que formam esse aparelho locomotor. O sistema esquelético, o sistema articular e o sistema muscular. Então, os 3 juntos vão formar o que a gente chama de aparelho locomotor, certo? Assim como a gente também pode estar chamando de aparelho cardiorrespiratório, né? Então, tem aquela captação do oxigênio que tem que ir para o sangue, que aí o sangue leva para todas as células e também faz o resgate do gás carbônico para poder ser eliminado. Então, quando eu junto 2 sistemas e eles exercem uma função unidos, aí eu junto 2 sistemas e eu falo que é um aparelho, tá? Então, aqui a gente está vendo o aparelho locomotor. Já vira esquelético, a gente vai ver articular e a próxima aula vai ser a sistema muscular, certo? Então, aqui estão as nossas articulações, né? Algumas dessas nossas articulações e os movimentos. Aqui, ó, muitos movimentos que a gente pode estar realizando. Então, sistema articular é a parte da anatomia que estuda as articulações, certo? Aí vem aqui, ó, do grego, né? Artrologia, que é artros, que significa juntura. Lembra que eu falei da questão da etiologia, que muita coisa vinha e a gente... que determinadas palavras são ditas e a gente fica achando que não tem nada a ver, né? Então, quando o paciente vem e diz assim, estou com dor na junta, né? Junta vem de juntura, lá do grego artros, juntura. É onde junta um osso no outro, tá? A gente vai ver que os ossos, eles não se tocam mais, mas é onde tem ali, é um encontro, né, de um osso com o outro, então, juntura. E aí tem aquela coisa do dialeto, né? E do latim, articulatio, que significa articulação, certo? Então, a articulação é a conexão entre quaisquer partes rígidas componentes do esqueleto, permitindo movimentos em graus variados e possibilitando outras funções, tá? Ou eu posso também dizer que é a união funcional
de 2 ou mais ossos entre si e de todos os elementos que fazem parte dessa união, né? Não são só ossos que tem na articulação. Também posso dizer que é a união funcional entre osso-osso, entre osso-cartilagem, entre osso-dente, ou ainda cartilagem-cartilagem, permitindo execução de movimentos amplos, restritos ou nenhum, tá? A gente vai ver 3 classificações de articulações e em uma delas não existe movimentação. Então, o desenvolvimento, né, dessas articulações vem do mesoderma, tá? Ó, aqui, então, são fibroblastos, tá? Que aí esse tecido conjuntivo é o principal constituinte dessa articulação. Como é que é o principal constituinte? Os ossos, vocês viram lá na aula de sistema esquelético, que os ossos, eles são inervados. Então, o osso, ele não pode tocar no outro osso, porque na hora que eles fizerem esse contato, a gente vai sentir dor. Então, tem dores. Então, esse tecido conjuntivo, ele é um fator primordial para que a gente consiga esses movimentos, tá? Movimentos entre as partes que vão se articular, certo? Então, aqui, a gente vai ter presença de tecido conjuntivo unindo os ossos. Entre ossos, eu vou ter tecido conjuntivo fibroso e também vou ter tecido conjuntivo cartilaginoso. E aí, então, eu tenho 2 tipos de articulação. Tem o tipo de articulação fibrosa, porque o tecido conjuntivo ele é fibroso, e a articulação cartilaginosa é porque é do tipo cartilaginoso. E tem um outro tipo de articulação no nosso corpo que tem uma cavidade, tá? Ele tem uma cavidade entre os ossos e dentro dessa cavidade eu vou ter um líquido. E esse líquido, ele é semelhante à clara do ovo. Sinovial. Sim, esse prefixo significa semelhante, tá? Então, sinovial é semelhante à clara do ovo. E dá o nome a essa classificação, certo? A articulação sinovial. Então, nós temos esses 3, né, essas 3 classificações de articulação. Qual é a função do sistema articular? Tá? Ajudar a manter o corpo na posição. Então, ele vai ajudar o corpo, né, a manter o corpo na posição. A posição, ó, correta é essa aqui, ó, tá? Se ajeitem aí nas cadeiras, né? Aí, ó. Então, posição, tá? Outro dia, ontem a Maria estava assistindo televisão e ela estava encurvadinha, né? Sentada na posição de bailarina. Ela faz balé, né? Aí só por bailarina, aí ela começa a se corrigir, né? Mas então essas articulações, elas vão ajudar a manter o corpo na posição. Mas, sim, os ossos, eles não têm a característica de se unirem. Eles não se unem. Eles precisam de alguma coisa para unir um ao outro, certo? Então, eu tenho as articulações, tenho esses tecidos, né? Eu tenho esse sistema articular que vai estar posicionando um osso, né, no outro, e para formar também o arcabouço do corpo, tá? Participa do movimento das partes do corpo. Então, partes do corpo vão estar sendo movimentadas. Ó. Aqui é movimento das partes do corpo. Participa da locomoção, né, que é o caminhar ou o correr, certo? E forma caixas protetoras. Então, em determinadas regiões do nosso corpo, essas articulações elas vão unir alguns ossos e esses ossos eles vão formar caixas para proteger estruturas fundamentais para o nosso organismo, tá? Para o nosso corpo. Aí, então, como exemplo nessa figura, nós temos a caixa craniana. A caixa craniana é formada por ossos do crânio e a articulação fibrosa, né, que o tecido é fibroso, e guardando
o encéfalo, tá? Guarda o encéfalo, ok? Aqui, ó, a caixa craniana, tá? E aqui dentro, o encéfalo. Ó, cerebelozinho aqui atrás. Caixa craniana. Na cabeça, além da caixa craniana, nós temos também, ó, órbita, que vai, né, estar resguardando, guardando e protegendo o globo ocular. Nós temos aqui o nariz, nós temos a boca, nós temos essas cavidades, né, a cavidade auditiva também está protegendo nossos ossículos lá, né, para a gente estar ouvindo direitinho. E agora a gente vai começar a falar sobre cada uma das classificações das articulações, começando pela articulação fibrosa, certo? Então, a articulação fibrosa é aquela onde os ossos, né, ou as peças rígidas, elas são interconectadas por tecido fibroso. Mas olha só, a mobilidade dessa articulação, ela é nula ou bastante reduzida, tá? Nula ou bastante reduzida. Também são denominadas de sinartroses, ou articulações fixas, por não percebermos a movimentação entre essas partes que se articulam na articulação fibrosa, ok? Gente, qualquer dúvida pode perguntar, tá? Então, como eu falei, entre um osso e outro, nós temos tecido conjuntivo fibroso, o que dá o nome a essa classificação, né, de articulação fibrosa, tá? Os tipos. Aí nós temos articulação fibrosa do tipo sutura, tá? Sutura, onde eu tenho aqui uma pequena quantidade de tecido fibroso entre as partes que se articulam. E eu tenho a sindesmoses, que há há uma grande quantidade de tecido fibroso entre as partes que se articulam. Professor, é só essa a diferença entre essas duas? Sim. E também tem a questão que sutura, articulação fibrosa do tipo sutura, só tem no crânio, só tem na cabeça. Oi, cartilaginoso não. Conjuntivo, eu falei cartilaginoso, é? Me corrijam, hein? Levantou a mão. Essa é uma dúvida que eu tive. Ah, tá. Não, é conjuntivo. Tecido conjuntivo fibroso, tecido conjuntivo cartilaginoso. Tá? Então, sutura só tem na cabeça, tá? Não tem em outro lugar, só tem na cabeça, certo? E as sindesmoses a gente vai ter no antebraço, a gente vai ter na perna, certo? Aqui. Então, vamos lá. Conceito de suturas. São articulações fibrosas nas quais as margens contíguas dos ossos são unidas por uma fina camada de tecido fibroso. Esse tecido, ele é tão pouco, que alguns autores chamam de ligamento sutural, como se fosse só um fiozinho assim, só um ligamento mesmo. E a uma certa idade, em algumas partes, essa articulação ela vai desaparecer, tá? Ela vai sofrer um processo de ossificação. Então, nem ligamento, nem nada. E nós temos 5 tipos de sutura. 5 tipos, tá? Todos os 5 estão na cabeça, professora? Todos os 5 estão na cabeça, sim, certo? Aí nós temos a plana, a serrátil, a escamosa, a esquindilese e a gonfose. Sutura plana, o nome já está falando, né? Então, eu tenho aqui margens, né, bem próximas de serem retilíneas, e elas vão, então, se articular, né, com o tecido fibroso aqui. Onde é que eu vou ter exemplo de articulação fibrosa, sutura do tipo plana? Aqui, ó. Aqui são os ossos nasais, aqui, ó, né? Formando aqui
o nariz, eu tenho uma parte óssea e uma parte cartilaginosa. Então, os ossos que formam aqui, ó, essa parte aqui, da raiz do nariz, aqui tem 2 ossos nasais. Esses 2 ossos, eles se encontram aqui nessa articulação chamada de articulação sutura nasal, tá? Então, o nome dessa articulação é sutura nasal, ok? Também tem a sutura cruciforme, que fica no palato duro, que é o céu da boca, né? Então, o palato duro tem essas 2 articulações aqui, ó. Aqui em forma de cruz, ó. Aqui, né? Não sei se dá para vocês visualizarem que aqui tem uma linhazinha, ó, e aqui tem outra. Então, aqui é a sutura cruciforme, ok? Sutura serrátil ou denteada. Quando as margens, né, que se articulam são semelhantes a uma serra ou são projeções semelhantes a dentes. Mas na serra não tem os dentes na serra? Então, dá no mesmo, né? Então, ó, é quando uma parte denteada, né, vai se encontrar com a outra e vai formar essa articulação. E entre essas partes, a gente vai ter o tecido fibroso, tá? Então, nós temos aqui, como exemplo, a sutura sagital, tá? A sutura sagital, sutura lambidoide, aqui a frontal, a coronal, tá? Essa aqui, ó, é a lambidoide, que é a parte, visão posterior da cabeça, tá? Visão posterior da cabeça, visão superior da cabeça, aqui também, visão superior da cabeça, tá? Ó, sagital, tá? Frontal, coronal aqui, ó, sutura coronal, e a lambidoide, que aqui atrás, ó, é essa aqui, ó, certo? Sutura escamosa, o nome já está falando, né? Então, eu tenho superposição de margens biseladas. Biselada é esse corte em diagonal aqui, tá? Então, e as partes que se articulam, elas estão próximas mesmo, como se fosse escama. Quem falou? Alguém quer falar? Tá? Então, assim, ela funciona mesmo como escama de peixe. Ó, aqui eu tenho o osso temporal, esse em rosa, tá? É o temporal. E esse verde aqui é o parietal. Então, é a articulação parieto-temporal. O temporal, ele fica sobre, né? Fica sobre o temporal, que nem uma escama de peixe, tá? De um lado e do outro, certo? Só tem esse exemplo de escamosa, ok? Só tem esse exemplo de escamosa. Ó, esse aqui é o temporal e aqui é o parietal, tá? Só tem esse exemplo, certo? Ó, temporal fica sobre o parietal. Esquindilese, quando uma crista de um osso se encaixa dentro de um sulco de outro osso. E só tem esse exemplo, que é a articulação entre o vômer e o esfenoide. Essa visão é uma visão inferior da base do crânio, tá? Aqui, ó, o occipital, tá? Aqui, esse em amarelo é o esfenoide. Ele pega de uma ponta a outra, tá? De uma ponta a outra. E tem aqui, dá para vocês visualizarem esse osso roxinho, é o vômer, certo? Então, a articulação entre o vômer e o esfenoide é assim, tá? Ó, é assim, certo? Então, eu tenho aqui a crista do esfenoide e o sulco do vômer. Olha aqui, esse azulzinho aqui é o tecido fibroso, tá? Ó, o tecido fibroso aqui unindo esses 2 ossos. Só tem esse exemplo também. Só tem esse exemplo de sutura esquindilese. Só tem essa que é a articulação vômer-esfenoidal. Não tem outro, tá? Gonfose. A gonfose é quando eu tenho a inserção de um processo cônico em uma cavidade. Então, onde é que eu vou achar essa articulação, né?
Então, eu vou achar aqui nas alvéolo-dentárias. Então, eu tenho aqui as raízes dos dentes, que são processos cônicos, e eles vão se inserir em cavidades que estão distribuídas nas maxilas, né, direita e esquerda, e na mandíbula. E vão fazer esse encaixe, vai encaixar. Então, cada articulação dessa aqui é uma articulação, né, alveolo-dentária, que é do tipo gonfose, tá? Aqui, ó, a raiz no processo alveolar aqui, tá? Na cavidade, certo? Alguma dúvida? Aí, o outro tipo de articulação fibrosa é a sindesmose. E essa Professora, Oi. essa gonfose, ela só tem no alvéolo dentário também? Ou tem em Sim, outros sim. locais? Não, só tem um Só alvéolo lá dentário. também, né? Só. Ah, tá. Só Obrigada. tem esse exemplo, tá? A sindesmose, ela, como eu falei para vocês, a diferença da sutura para a sindesmose é a quantidade de tecido fibroso. Quantidade, tá? Então, aqui a gente tem muito mais, certo? Ó, olha aqui, ó. Isso aqui é uma sindesmose. Aqui é uma sindesmose. Só um instantinho. Deixa eu silenciar aqui. Tá? Sindesmose. Existe uma distância maior entre os ossos, então por isso tem uma quantidade maior de tecido fibroso, certo? E como é que eu vou falar? Essa articulação, vocês vão estar lendo, né, com um outro nome, de uma outra forma, nos atlas, nos livros, enfim. Vocês vão ler como membrana interóssea. É uma membrana de tecido fibroso que fica entre um osso e outro. Qual é a função dessa articulação sindesmose? Que tem que ter, né? Então, a gente viu que as suturas, elas estão lá fazendo um encaixezinho, né, juntando um osso com o outro, tá? Juntando ali um quebra-cabeça. Não tem movimento. Vocês já perceberam, né? Sutura não tem movimento. E a sindesmose? E a sindesmose, ela está aqui, né? Qual é a função dela? A função dessa sindesmose ou membrana interóssea é separar, juntamente com os ossos, os grupos musculares. Então, o grupo muscular anterior, ele não vai entrar em contato com o grupo muscular posterior, tá? Então, vão formar uma barreira, ó. Eu tenho aqui 2 ossos e uma membrana de tecido fibroso formando uma divisão. Então, eu tenho um grupamento muscular anteriormente e um grupamento muscular posteriormente, e eles não se comunicam, tá? Então, é uma divisória. Não tem movimento também. Aqui não tem movimento, certo? Não tem movimento. Aqui, ó. Vai juntar, né? Também aqui. Articulação metópica. A sutura metópica é a parte remanescente da sutura frontal que permanece em cerca de 8% da população. A sutura frontal une as duas metades do osso frontal do crânio e desaparece por volta dos 5 meses de gestação. Então, é o seguinte, tá vendo aqui essa primeira imagem, onde eu estou com o pontador? Essa imagem aqui é de um crânio de um recém-nascido, tá? Aí tá aqui, ó. Esse aqui é o frontal. Esse azul é o frontal. Esses verdes aqui são os parietais. Beleza, o parietal continua sendo 2. O frontal, ele não é para ele continuar sendo 2. Por que que a gente nasce com ele bipartido? Para o crânio, né, os ossos do crânio, eles deslizarem uns sobre os outros na hora do parto, do parto normal. Então, eles diminuem o diâmetro para passagem, né, pelo canal vaginal, e depois eles retornam. Essa sutura aqui é para desaparecer. Ela desaparece, ó. O crânio aqui de um adulto, tá? Ele aqui desapareceu. Então, pronto, tá normal. Então, é um osso só.
A gente nasce com 2, mas aí depois ele fica 1. É para ser 1, certo? Só que existem pessoas que continuam com ele bipartido. Professora, tem algum problema se continuar? Problema nenhum. Tá aqui. Não tem problema nenhum se continuar com a sutura, né? Essa sutura frontal. Não tem nenhum problema. Ela é uma articulação metópica, tipo, diferenciada. Então, é uma variação que a pessoa tem e às vezes nem sabe que tem, né? Porque não tem como a gente passar a mão aqui na cabeça e ver que tem uma sutura metópica, que é a sutura frontal, tá certo? Articulação óssea, sinostose. União entre os ossos adjacentes ou parte de um único osso formado por material ósseo, como cartilagem, ou então tecido fibroso que calcificou, certo? Eu até falei para vocês. Tá aqui o exemplo, tá? Aqui tem o osso frontal bipartido, sutura frontal, e vai acontecer um processo de ossificação, e o nome desse processo de ossificação é sinostose. Então, aqui vai sofrer uma sinostose e vai, então, ficar um osso só. Acontece que esse processo de sinostose, ele vai acontecer em outras articulações, tá? Ao longo da nossa jornada, certo? Ao longo da nossa jornada. O crânio de um idoso, dá para a gente perceber que é o crânio de um idoso quando a gente não consegue visualizar as suturas, as serráteis, tá? Ou as denteadas. Então, ele já sofre um processo de sinostose de uma forma que aqui a placa óssea é uma coisa só, tá? Os ossos da base do crânio também acontece da mesma forma. Então, esse processo de ossificação, ele vai acontecendo ao longo, né, da nossa jornada. Outro processo de ossificação é aqui que a gente vai ver mais na frente, Não, vocês já viram, aliás. Isso aqui vocês viram lá em esquelético, não foi? A linha epifisal do osso longo. Então, a linha epifisal do osso longo, ela sofre o processo de ossificação. E aí, depois, ela vira um osso só. Aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, você pode chamar de disco epifisário, né? Se tiver uma condição bem grande de tecido ainda, placa epifisária, ou se tiver só um pouquinho, a pessoa tipo, vai crescer mais quase nada, tá só uma linhazinha, aí também é chamada de linha epifisal. Então, é de acordo com a quantidade de tecido cartilaginoso que tem entre a epífise e a diáfise, tá? Mas dentro da epífise mesmo, certo? Ok? Alguma dúvida? Então, a gente vai para as articulações cartilaginosas, certo? Cartilaginosas. Então, são junturas interconectadas por tecido cartilaginoso e de pouca mobilidade. Também chamadas de anfiartroses ou articulações semimóveis. Semi, tá? Pesquem aí, ó, o semi, ok? Então, entre os ossos, o que eu vou encontrar? Tecido conjuntivo cartilaginoso. Acontece que eu tenho 2 tipos de articulação cartilaginosa. 2 tipos. Eu tenho a sínfise e tenho a sincondrose. O que vai diferenciar uma articulação cartilagínea da outra? O tipo da cartilagem, certo? A sínfise é uma cartilagem fibrosa, tá? E a sincondrose é a cartilagem hialina. É só isso, professora? É só isso. É só isso que vai diferenciar uma da outra, ok? Então, a sínfise, ela Não, tem não. Aqui também tem, ó. Eu vou ter a sínfise aqui entre os discos vertebrais, né? Então, aqui também é sínfise, tá? Tanto que essa sínfise, vamos lá, é menos móvel. Sim, sim. Ó, a sínfise são junturas interconectadas por tecido cartilaginoso do tipo fibroso, também denominadas de articulações cartilagíneas secundárias ou permanentes. Elas não ossificam, tá?
são articulações de impacto ou de pressão. Aí nós temos dois tipos, a sínfise verdadeira, quando a gente tem um disco, né, um anel, nesse disco aqui tem um anel de fibrocartilagem, tá? E dentro tem um núcleo gelatinoso, que é chamado de núcleo pulposo. Então, isso aqui é uma sínfise verdadeira. As sínfises verdadeiras, elas só estão localizadas aqui entre os corpos das vértebras, tá? Tanto que o nome é disco intervertebral, tá? Fica entre o corpo de uma vértebra e o corpo de uma outra vértebra, tá aqui, ó, entre os corpos das vértebras. Tá vendo aqui o movimento que tá realizando? Então, ele vai estar aqui, ó, né, sustentando impacto, gravidade, peso, toda essa estrutura que a gente está colocando aqui, né, em cima dessas articulações, né, que são várias, não tem como colocar só em um ou em outro, tá? E aí nós temos também a sínfise falsa. A sínfise falsa é a púbica, tá? Por que ela é uma sínfise falsa? Porque ela tem só o anel de fibrocartilagem, ela não tem um núcleo. Ela não tem um núcleo, tá? Então, ela só é o anel de fibrocartilagem, ela não tem. E aqui são só esses dois, são esses dois tipos, duas articulações sínfises que a gente tem no nosso organismo, tá certo? Deixa eu ver aqui. Acho que mais na frente. A sincondrose. A sincondrose, ela é do tipo hialina, né, como eu falei, então o que diferencia vai ser o tipo hialina. E aí ela tem as intraósseas, né, que ficam dentro do osso, tá, que é o externo, certo? E aí tem... Não tem diferença entre a sínfise púbica no homem e na mulher. Não tem. Não tem, não. Já chegou um tempo de algumas pessoas acharem que dentro da cavidade, né, do anel fibroso da sínfise púbica feminina, tem um tipo de hormônio que ajudaria a dilatar, né, o anel para aumentar a amplitude da pelve durante o parto. Não, lenda urbana, tá? Não tem isso não, certo? Então, aqui, ó. Peraí, Juliana. Aqui, ó. Aqui tem uma cavidade, tá? Então, aqui dentro é só o anel, eu só tenho um anel e é cavitário, não tem nada dentro. Já tentaram dizer que tinha líquido sinovial, mas não tem. É uma cavidade. Pronto. Entendeu? Só cavidade mesmo. Só tem um anel de o ânulo fibroso, né? Que é o anel de fibrocartilagem, tá? Qual foi a outra pergunta que fizeram aí? A parte anterior das costelas são sincondroses. Olha só, vamos já chegar aí. Aqui. Então, tá. São junturas interconectadas por cartilagem do tipo hialina, né? Ó, e elas são primárias ou temporárias. Algumas, elas desaparecem, tá? São articulações sem suporte, opressão, impacto, não tem nada disso, não, certo? Aí vamos para os tipos. Tem as sincondroses intraósseas, as intraósseas, né? Ó, que aí elas vão estar dentro do osso depois ossificando. Ó, ela vai ossificar, né? Terceira idade, quarta idade, certo? Aqui, ó, dentro do osso também, que é aquela linha epifisal nos ossos longos, tá? Intraósseas, certo? E as inter é entre um e outro, tá? Intra é dentro e inter é entre um osso e outro. Como o caso aqui da região sacral, nós temos a região sacral e a gente nasce com elas, as vértebras sacrais, elas
separadas por discos, né, de fibrocartilagem, os discos intervertebrais. Acontece que na fase adulta, esses discos, eles ossificam. Eles sofrem, como é o nome lá? Sinostose, né, o processo de ossificação. Então, aqui ele vai sofrer o processo de ossificação, certo? E aí, essa região sacral, ela se torna um osso só. Alguns autores chamam, inclusive, de osso sacro. Outros autores chamam de região sacral, contabilizando as 5 vértebras sacrais. Então, se atentem para quando vocês forem ler do que ele está, né, chamando, certo? Deixa eu ver se tem outro. Aqui, essa sincondrose também, né, esfeno-occipital, na base do crânio, também vai desaparecer, tá? E aí me perguntaram da questão da porção anterior das costelas, né? Então, essa porção anterior das costelas aqui, ó, elas são cartilagens hialina, ó, aqui são sincondroses, ó. Mas elas vão se ligar através de cartilagens de articulação sinovial, tá? Aí aqui é sinovial. Essas cartilagens aqui, que são as costocondrais, elas na terceira idade lá, né, mas gente, tá tão difícil hoje essa questão, né, de terceira idade, quando é terceira idade, quando não é, e aquela coisa toda. Eu tô na flor da idade, então nem considero. Mas, assim, quando chega lá, vamos chegar 100 anos. As pessoas estão chegando aos 100, né? 90, 100 anos. Essa cartilagem costocondral, ela pode sofrer ossificação. E ela sofrendo ossificação, não, porque sinostose é o nome do processo de ossificação, tá? Tanto faz onde ela vai acontecer. Se as suturas sofrerem ossificação, ela vai ser esse processo de ossificação é uma sinostose. Sinostose é o processo de ossificação. Então, tanto faz se for entre sutura, entre ossos lá, formando sutura, ou então dentro do osso, tá? Vocês estão entendendo? Sinostose é o processo de ossificação, tá? E aí eu estou dizendo, onde acontece a ossificação? Pode acontecer na sutura, que é uma articulação de cartilagem fibrosa, né? Cartilagem fibrosa. Vai lá, vai eu. De tecido conjuntivo fibroso. Ossificou? Sinostose. Aqui, ó, nós temos a hialina, né? Dentro do osso longo. Ossificou? Sinostose. Certo? Então, sinostose é o processo de ossificação, tá? Só para continuar bem aqui, esse processo de ossificação das cartilagens costocondrais, elas atrapalham um pouco, né, a amplitude do movimento da caixa torácica, e aí aqueles vozinhos que a gente tem, né, aqueles bem... Aí eles têm a dificuldade, tanto que eles andam assim, porque eles se mantêm nessa posição, e a ossificação ela vai se dando, né, de acordo com a postura. E aí eles têm pouca amplitude, né, de movimentação na caixa torácica. Aqui, ó, as linhas epifisais, ó, né, elas vão desaparecer. Tanto que para ver se a criança está crescendo de acordo e tal, os pediatras, eles pedem um raio-x da mão, porque aqui, ó, são ossos longos, né, ó, aqui são ossos longos, e aqui a gente consegue visualizar a quantidade de linha epifisal, disco epifisal e fazer e dar o diagnóstico, né? Quando não tem, ó, aqui vai crescer, aqui não cresce mais, aqui não tem mais linha epifisal. E aí lá a pessoa que examina, ela tem a idade cronológica, né? E a idade de acordo com a quantidade de tecido que ainda vai ossificar.
tá? Aí ela faz um diagnóstico desses. Ele levou um susto quando meu primeiro filho, né? Primeira vez que eu fui fazer um exame de raio-x para ver a idade dele, se ele estava crescendo direitinho, aí deu uma diferenciação e eu fiquei assustada. Agora a gente vai para a última classificação de articulações, tá? São as articulações sinoviais. Eu já falei, ó. Sim, esse sim aqui significa semelhante, tá? Ovo. O que é ovo? Semelhante à clara do ovo, certo? Então, são junturas ou articulações onde o elemento que se interpõe entre as peças vai ser um líquido, e esse líquido é o sinovial, né? Que é semelhante à clara do ovo. Também são denominadas de diartroses ou articulações móveis, tá? Então, entre um osso e outro tem uma cavidade que é permeada, né, cheia desse líquido que é chamado de líquido sinovial. Aqui, ó, que as peças que vão se unir, né, os ossos, aqui a cavidade, e aqui dentro tem o líquido sinovial, tá? Então, aqui, ó, a estrutura de uma articulação sinovial. Nós sempre temos que ter a superfície óssea, cobrindo a superfície óssea, né, que é a superfície articular. A gente tem a cartilagem articular, que é essa que está em azul, tá? Aqui em azul vai ser a cartilagem articular. Tem a cápsula articular, que é essa que está em cinza, e que tem essa partezinha verde, aqui também, né? Cinza e verde, é a cápsula articular. Tem a cavidade, que é essa região que fica aqui, né? E o líquido que está dentro dessa cavidade. Então, toda articulação sinovial tem que ter essas 5 estruturas. Toda articulação. Até aqui, professora, nas interfalângicas, até nas interfalângicas, tem sempre que ter essas 5 estruturas, tá certo? Olha aqui, que é um corte, uma imagem, né? Meu Deus, como é que fala? Natural. Aqui, ó, olha esse branquinho aqui. O branquinho aqui é a cartilagem. A cartilagem que, então, está cobrindo a superfície articular, né? O osso não entra em contato com outro osso, tá? Lembrando, ele precisa dessa cartilagem articular para conseguir realizar as movimentações. Então, vamos lá. A superfície articular é a parte óssea que entra em contato nos movimentos articulares, tá? Vai ser o elemento de apoio e o de movimento, tá? Dependendo como é que se diz? Do ângulo da articulação, vai ser a amplitude de movimento, dependendo do tipo do osso, né? O formato do osso que vão se encontrar, eu vou determinar a amplitude de movimento dessa articulação, certo? E aí, ó, fazendo então com que haja algum tipo de limitação no movimento, como é o caso do cotovelo. O cotovelo, ele tem uma amplitude que ele só chega até, né, 180 graus. Ele não gira completamente, como o ombro, né? Então, ele tem uma amplitude limitada por conta da ulna, certo? A cartilagem articular é o revestimento da superfície articular do tipo hialina, quase sempre, tá? Quase sempre hialina, porque tem 2 articulações no nosso corpo que essa cartilagem articular, ela é do tipo fibrosa. É a ATM, articulação temporomandibular, e a esternoclavicular. Por quê? Porque essas 2 articulações, elas têm discos entre as partes ósseas aqui, ó. Entre um osso e outro, eu vou ter um disco fibroso, e aí a cartilagem aqui, ela vai ser do tipo fibrosa também, tá? São essas 2 únicas que não têm cartilagem hialina. Característica da cartilagem articular: branca, lisa e brilhante.
Aí, branca, não tem vaso, né? Ó, branca, então não tem vaso, não tem vascularização, não vai ter inervação, certo? Porque aí, o que acontece? O líquido sinovial, ele vai lubrificar nutrir e lubrificar essa cartilagem para a realização do movimento. Então, ele não tem nem vascularização e não tem inervação, permitindo o livre, né, movimentar. Tá aqui, ó, cartilagem, aqui é um desenho e aqui é uma foto, tá? Aqui, ó. Olha como ela é brilhante, né? Bem brilhante. Ó, aqui, tá? Ó, então, cartilagem, certo? Ó, o que acontece aqui? O que é isso aqui? Vocês sabem o que é isso aqui? Sei lá, artrose? Não sei. Osteoartrose, né? Então, aqui é o desgaste da cartilagem e as pessoas, elas só vão entender que estão com osteoartrose quando ela está num grau muito avançado. Por quê? Porque microlesões na cartilagem, elas se recuperam, não de alina, né? Mas elas se recuperam como tecido fibroso. Não vai interferir, né? Até 3 milímetros não interfere. A partir disso, o desgaste ele vai continuando. E quando chega na parte óssea, né, do contato, aqui é cartilagem, mas aqui é osso, e aqui entrou em contato, aí começa a doer, é que a pessoa vai se atentar aí ao médico para saber o que aconteceu. E aí já está num grau, assim, bem mais avançado, porque só vai sentir quando só vai procurar ajuda quando tem dor, né? Só se a gente fizesse um acompanhamento com ortopedista, acho que desde a fase adulta, né? Para não acontecer a osteoartrose. Mas não acontece. A cápsula articular. A cápsula articular é uma membrana conjuntiva, tá? Membrana conjuntiva que envolve as superfícies articulares. Então, se por acaso lá no laboratório colocar uma articulação que tiver ainda cápsula, você não vai conseguir visualizar os ossos dentro. Tá? Ela fecha completamente. Desculpa, as articulações que se encontram naquele momento. Essa membrana, ela é formada por 2 folhetos. Um folheto externo, que é uma membrana fibrosa, para resistente, né? Para que não haja nenhum tipo de saída não programada, digamos assim, né? Do osso daquela região. E a membrana interna, o folheto interno, ele é a membrana sinovial, que ele está aqui, ó, em roxinho, tá? E aqui nessa imagem ele está em azul, que é azul, né, dentro. Então, é aqui. Membrana sinovial, porque o líquido sinovial ele tem que vir de algum lugar, né? Então, a membrana fibrosa vai manter os ossos no lugar e a membrana sinovial vai produzir o líquido sinovial, certo? Então, tem que sair de algum lugar. E ele vai ser produzido, então, aqui na membrana sinovial, tá certo? A cavidade articular, ela é um espaço delimitado pela membrana, né? Pela membrana sinovial, que é essa mais interna, e pela cartilagem articular. Então, tá aqui, ó. Essa aqui é a cavidade articular, ó. Cavidade articular, certo? O conteúdo, a gente já sabe, é o líquido sinovial, tá? Aí dentro também eu posso ter fenda sinovial, uma dobradurazinha da membrana, dependendo da mobilidade da articulação. Posso ter coxinha de pouso, ó, posso ter, né, uma porçãozinha de tecido adiposo para proteger as peças ósseas que estão em contato, que se articulam, certo?
recessos e bolsas sinoviais, deixa eu passar aqui. Aqui, dentro da cavidade, também eu posso ter ligamentos, discos e meniscos. Aqui, no caso do joelho, são meniscos, tá? Na ATM é disco, na externo-clavicular é disco. No joelho, que é menisco, tá? Cadê? Não tem para mostrar o recesso, que é do ombro. O líquido sinovial é um líquido fluido, transparente, viscoso e pegajoso, semelhante à clara do ovo, produzido pela membrana sinovial. A função desse líquido, né, vai ser de lubrificar e nutrir a cartilagem articular, certo? Então, a função vai ser essa. Ele vai estar nutrindo e vai estar lubrificando a articulação, certo? E a viscosidade desse líquido, quem confere é o ácido hialurônico. Aqui tem uma imagenzinha, né, de uma punção, tá? Às vezes tem pessoas que produzem em excesso o líquido sinovial e, vez ou outra, tem que fazer uma punçãozinha, né, uma retirada daquele líquido sinovial. Assim como pessoas também que têm uma escassez de líquido sinovial, acabam adquirindo a osteoartrose, né? Porque aí não tem o lubrificante e acaba entrando em atrito uma cartilagem com a outra e ela vai se desgastando, tá? Alguma dúvida até agora? A gente vai agora. Professora. Oi. Não, é só estava avisando que a gente está sem dúvida, pode continuar. Aí aqui é a classificação morfológica das articulações sinoviais. Aí nós temos várias classificações, tá? Professora, Oi. tenho uma dúvida. Com o tempo, o líquido sinovial vai diminuindo? É um processo normal? É um processo normal. Ele não é assim. Quanto mais você, todos os ossos vão ter o quê? Quanto mais você utiliza, mais ele vai produzir, entendeu? Então, quanto mais, com o tempo, do desuso, vamos dizer assim, vai fazer com que ele disse, não vou produzir tanto porque não está se movimentando, então ele acaba aqui entendendo que tem que dar uma parada. Mas tem pessoas, que é próprio da pessoa, ou produzir muito ou produzir pouco. Isso aí são, né, separados. Mas, com o tempo, aquele líquido tende a diminuir, a produção dele diminuir, caso você não movimente, né, as articulações. Então, a gente tem que estar em movimento. O corpo foi feito para estar em movimento, né? Então, você vai se movimentando e o líquido vai lá sendo produzido. Aí ele vai o quê? Ele vai nutrir a cartilagem articular e aquele restante ali vai sendo, então, absorvido, né, pelos vasos que estão ali na membrana. E outra coisa, se eu não me engano, esse líquido ele é produzido a cada 8 horas. Esse líquido ou é o líquor? Eu estou confundindo com o líquor. Vocês já tiveram aula de líquor? A cartilagem articular, de cartilagem hialina, sim. Nas articulações sinoviais, a cartilagem é hialina, com exceção da ATM e da externo-clavicular, que são fibrosas. Todas as outras são de hialina, tá? O que mais aqui? Professora, todos os ossos vão ter o quê, Fernanda? Todas as articulações. Aqui, William. Professora, eu já vi casos em que a pessoa tem artrose com o avançar da idade. Para diminuir a dor, fazem infusões de ácido hialurônico. Sim, fazem essa infusão de ácido hialurônico, né, para lubrificar. Fazem também, como é que se diz? Tratamento com corticoide para diminuir a dor, porque já que o desgaste ele não tende a diminuir, né, só tende a aumentar. E em determinados casos, como é que se diz?
é necessário fazer a colocação da prótese, né? Em alguns casos, já está tão, né, tá tão desgastado, a pessoa não consegue mover nem um pouco aquela articulação, que ela tem que colocar a prótese, certo? Aí, no caso, ela vai ter que colocar a prótese, ela coloca e acaba substituindo as duas peças ósseas, né? Não é só aquela que está desgastada, mas aquela também que ela vai se articular. Então, é em conjunto, tá? É uma medida paliativa de tempo. Eu vou dizer que, assim, a minha mãe, ela tem osteoartrose, e ela fica nessa questão, né? A medicação de corticoide, ela dura em média 6 meses. Mas agora, a janela de tempo, né, para ela voltar a sentir dor, está diminuindo. Então, assim, com 3 meses ela já começa a sentir dor novamente, só que ela não pode ainda fazer uma reposição daquele medicamento. Então, ela passa algum tempo ali sem sentir muita dor, ela não zera a dor. Ela não zera, não chega a zerar a dor. Ela dá uma maior capacidade de movimentação, porque geralmente é joelho, né? É joelho, é quadril. Então, e a dela é no joelho, nos dois. Então, ela tem que fazer esse tratamento de corticoide nos dois joelhos, e agora não está mais funcionando muito, não. Ela está com a movimentação, a mobilidade dela bem complicada, muito complicada. Ela tem que usar bengala, ela não usa. Então, assim, é bem complicado. Então, vamos aqui. Então, a classificação morfológica, tá? Deixa eu ver. Quem foi que falou aqui? Ui. Acho que é Leonardo, né? Eu tenho frouxidão ligamentar no meu ombro. A fisioterapia com musculação ajuda a tardar a artrose. Sim. Eu vou falar de frouxidão daqui a pouquinho, quando eu for falar dos ligamentos. Aí eu falo dessa frouxidão, tá, Leonardo? Eu vou já falar, já chegar nesse tópico aí. Então, vamos só passar aqui, ó. Quanto ao número de extremidades dentro da cavidade articular, a gente tem, ó, quando são duas, a gente diz que é uma articulação simples, tá? Ó, só são duas peças que se articulam. É simples. Composta, quando eu tenho 3, aqui é o cotovelo, tá? Eu tenho 3 ossos que se articulam, aí é composta. A complexa é a de joelho, né? Que tem aqui 4 peças que vão se articular. Elas estão dentro da cavidade, né, articular, os 4 ossos, né? O fêmur, a patela, a tíbia e a fíbula, certo? Quanto à posição das superfícies articulares, então eu tenho aqui, ó, aqui são articulações sucessivas, uma depois da outra, tá? Eu tenho aqui classificação paralela, ó. Eu tenho aqui essas articulações aqui em paralelo, porque eu tenho uma articulação do cotovelo e tenho uma articulação radionar. Eu tenho uma radionar proximal e tenho uma radionar distal. Então, essas são paralelas, certo? E as combinadas. Combinadas, ó, ATM. Eu tenho uma ATM de um lado e do outro, né? Direita e esquerda. Acontece que são 2 temporais para uma mandíbula. Então, não tem como eu movimentar uma ATM e a outra não. Está entendendo? Então, sempre vai ser combinado. Sempre o movimento vai ser combinado. Sempre eu vou estar movimentando as duas ATMs. Sempre. Tá? Quanto ao número de câmaras, a gente tem unicameral, né? Quando só tem uma câmara. A gente tem bicameral, ó, eu falei que aqui a esternoclavicular, ela tem um disco, essa linha branca aqui, bem no meio, ela tem um disco e ela vai dividir, o que a gente chama de câmara, é a cavidade, tá? Então, ela vai dividir a cavidade articular em duas. O disco está aqui, ela vai dividir em 2 cavidades. Então, ela vai ser bicameral. A ATM também vai ser bicameral? Sim, vai ser bicameral, tá? Policameral, a gente só tem no joelho,
certo? A gente só tem no joelho. Por quê? Porque os ligamentos cruzados, eles vão dividir, tem os meniscos que dividem, né? Em superior e inferior, e os ligamentos cruzados, eles vão dividir bem no meio. Então, vão formar 4 câmaras, né? É o único policameral que a gente tem. Quanto à forma da extremidade óssea e ou movimento realizado. Aí são as que a gente mais conversa aqui, né? Que é a plana, a condilar. Gínglima significa dobradiça. Então, qualquer um dos nomes que você adotar, tá tranquilo, certo? Pivô também, né? Significa, ou trocóide, que é a mesma coisa. Então, qualquer nome desses que você adotar, tá tranquilo. Celar, elipsoide e a esferoide. Então, vamos lá. A plana. Quando eu vou ter duas superfícies, né, que vão se encontrar planas, né, praticamente retilíneas. E o único movimento que eu vou ter nessa articulação vai ser o de deslizamento, tá? Vai ser só o deslizar, só de deslizamento. Ó, entre os ossos do carpo, né, ó, entre os ossos do carpo aqui na mão, entre os ossos do tarso, lá no pé, então a gente vai ter nessa articulação sinovial do tipo plana. Gínglima, que significa dobradiça, é que se movimenta igual, ó, a dobradiça de uma porta, por exemplo, né? Abrir e fechar, né? Então, o movimento aqui, o cotovelo, ele faz esse movimento. Quais são os movimentos que o cotovelo realiza? Flexão e extensão, né? Aí, ó, flexão e extensão. Pivô ou trocoide é aquele movimento rotacional. É o movimento que um osso vai rodar em torno de outro osso, tá? Ó, aqui eu tenho aqui a rotação, esse movimento aqui da cabeça. Então, aqui é um movimento rotacional, certo? Aqui também é rotacional, ó. O antebraço faz esse movimento rotacional, tá? Movimento rotacional. Aí nós temos condilar, quando um côndilo, né? Côndilo, ele meu Deus do céu, se articula, né, com um platô de uma outra, eita, mas às vezes, de um outro osso, outra superfície. Côndilo, o que é um côndilo? É uma massa óssea mais ou menos arredondada. E nós temos, então, como exemplo de condilar, o joelho. Aí vocês vão me perguntar assim, mas professora, o joelho não é gínglima? Não é dobradiça? Porque o joelho faz o quê? Flexão e extensão, né? E quais são os outros dois movimentos que o joelho faz? Rotação. Mas essa rotação, ela é leve, mas ela existe, ela é leve, e ela só é permitida com o joelho fletido. Então, aqui, ó, o joelho está fletido, então pode acontecer rotação, exatamente, rotação lateral e rotação medial, tá? Então, o joelho aqui, né, condilar, ele vai fazer, então, realizar esses 4 movimentos. Flexão, extensão, rotação lateral e rotação medial, com o joelho fletido. Com o joelho em extensão, ele não roda, tá? Não roda, não vai rodar. Elipsoide é quando eu tenho uma superfície articular elíptica. Onde é que eu vou encontrar essa superfície articular elíptica? Aqui, ó, os ossos do carpo, tá? Em elipse. E aqui, a parte distal do rádio. Certo? Então, aqui, ó, a gente tem essa articulação, né? Aqui é elipsoide, certo? Celar. Quando as superfícies, elas têm formato de cela.
Onde é que eu vou encontrar? Só tem essa, né? Só tem essa. É entre o carpo e o metacarpo do polegar, né? Aqui dentro. Entre o carpo e o metacarpo do polegar. Só essa que é selar, não tem outra. E a esferoide é quando eu tenho uma superfície articular em formato de esfera. Nós temos duas esferoides. Duas, somente duas. Ombro e quadril. Só tem essas duas, tá? Ombro e quadril. E aí elas estão aqui, ó. Aqui é o ombro. Aqui é o ombro, tá? E o quadril também é esferoide, certo? Aqui. Quanto ao número de eixos no movimento. Aí, quando não tem eixo nenhum, é chamada de anaxial. Anaxial, sem eixo, tá? Então, a sinovial plana é anaxial, certo? Não tem eixo nenhum. Uniaxial, 1 grau de liberdade produzindo 2 movimentos. Então, a gínglima, que faz flexão e extensão, e a pivô, que faz rotação lateral e medial, tá? Então, elas são uniaxiais. Quando é que é biaxial? Quando eu realizo 4 movimentos. A condilar, né, do joelho, que faz 4 movimentos, flexão, extensão, rotação lateral e rotação medial. Punho, que é essa elipsoide aqui, né, ó, punho, ela realiza flexão, extensão, abdução e adução, certo? Abdução e adução. Triaxial. Aí a triaxial só tem a esferoide. Pronto. Só a esferoide que tem os 3 eixos. A articulação do ombro e a articulação do quadril, elas vão estar realizando flexão, extensão, rotação lateral, rotação medial, abdução e adução. Então, elas são triaxiais. Somente essas duas. Não tem mais outra, tá? Somente essas duas que vão estar realizando esses 6 movimentos. Olha aqui os ligamentos. Elementos de reforço. Aí, nesses elementos de reforço, nós temos os ligamentos, que são estruturas destinadas a ajudar a manter as peças ósseas articuladas, né, em posição, e dando um suporte a mais, né, evitando movimentos excessivos e anormais, e limitando a amplitude de movimentos normais, que é a articulação do quadril. Que a gente não está vendo nem as superfícies ósseas, a gente não está vendo a cápsula articular, porque o que a gente está vendo aqui são os ligamentos, tá? Quanto à classificação, a classificação quanto à função, tem de reforço, de orientação da movimentação, né? De limitação ou de contenção. E quanto à localização, eles são chamados de capsulares e extracapsulares, tá? Capsular é aquele que é tão preso à cápsula que você nem consegue desvencilhar no dissecação, por exemplo. E o extracapsular é quando você consegue visualizar aquele ligamento ou dentro da cavidade articular ou ele fora, tá? Você consegue identificar o ligamento separado, certo? Ó, aqui no joelho, os ligamentos cruzados são intra, ó, e aqui os ligamentos, quem falou? Aqui é ligamento colateral, né? Bicondilar, Isabela, onde foi que tu achou esse termo? Professora, é porque eu fiz quase o primeiro período em outra faculdade. Aí o professor usava esse termo bicondilar. Não, assim, me é estranho o termo, mas aqui o fêmur tem 2 côndilos. Tá vendo, ó? O fêmur, ele tem 2 côndilos. Ele pode até chamar, né, de bicondilar, mas só por conta disso. Mas a classificação até agora é condilar. Tá? Ok. Uhum. Deixa eu ver o que mais.
a questão da frouxidão, né, que eu falei, que eu ia dizer aqui do Leonardo. Olha só, pessoas que têm frouxidão ligamentar, né, isso aí já é também próprio da condição da pessoa, que eles têm frouxidão ligamentar, eles precisam de um reforço muscular para que os ossos não saiam do lugar, porque olha só, ligamento é uma estrutura, né, que vai o quê? Evita movimento excessivo e anormal, limitando a amplitude dos movimentos. O que acontece quando uma pessoa tem frouxidão ligamentar? Luxação, né? A minha irmã, ela tem frouxidão ligamentar nos 2 ombros, certo? E aí ela luxa. Vez ou outra ela tinha uma luxação e tinha que voltar para o lugar. Então, essa luxação, ela pode provocar, sim, alguma lesão, chegar até uma artrose. E o que acontece? Romper ligamento também, né, causa isso. Mas falando da frouxidão, então, como o ligamento ele não dá essa sustentação que ele deveria dar, você tem que fazer isso com outra coisa. Então, vai ser com a sua musculatura. Você tem que fortalecer a musculatura para impedir que essas luxações elas continuem a acontecer, tá? Eu lembro demais que a minha irmã ficava muito tempo com os dois ombros imobilizados para desinflamar, porque chega a inflamar e tudo mais, sente dor. Então, assim, quando o ligamento, por conta de uma frouxidão, não está funcionando, você vai ter que reforçar com musculatura. Então, você tem que treinar a musculatura para que ela, então, faça essa função, tá? E no caso de rompimento do ligamento, na torção ocorre um alongamento além do normal no ligamento. Quando acontece, o ligamento ele é forte, né? Ele é forte justamente para impedir que haja uma luxação, ou no caso de um entorse, pode acontecer, né, dele sofrer uma elasticidade além do normal, e aquele processo vai ser um processo inflamatório, vai gerar uma inflamação naquele lugar. Ou pode gerar um rompimento. Né? Então, se acontecer de romper o ligamento, vai ter que ser reconstruído por cirurgia, tá? Ele vai ter que ser reconstruído por cirurgia, entendeu? Não entendi, Gederson. Ressalto. Pode abrir o microfone. Sim, professora, ressalto do quadril seria um som sonoro que pode acontecer quando a pessoa tem o quadril um pouco mais solto. E aí minha dúvida era se esse som é por conta da frouxidão, porque acontece Sim. do quadril realmente saltar, e aí chama ressalto do quadril. Exatamente. É isso mesmo. Ó, o Leonardo disse que tem o ligamento cruzado anterior reconstruído. Foi por vídeo? Muito mais rápido a recuperação, né? Já artroscopia. E aí já sai do hospital com a guia para fisioterapia. É sensacional. Aí aqui, ó, os elementos de reforço que nós temos, né? Então, nós temos aqui o disco, tá? Reforçando. Poxa, por que é pá? Ai, ai, mas ainda dói? Aqui, ó, o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Aí aqui nós temos os discos e os meniscos. Qual é a diferença do disco para o menisco, minha gente? O formato. Disco é redondo, né? Menisco em forma de meia-lua. Mas a estrutura é a mesma, tá? A função vai ser a mesma, entendeu? De absorção de choques, certo? De aperfeiçoamento do encaixe entre as faces aqui, ó, para impedir
né, que os côndilos façam essa movimentação aqui anormal. E a ampliação da superfície articular é pelos lábios e orlas. Aí, lábio e orla, quem tem? Ombro e quadril. Então, aqui no acetábulo, a gente vai ter aqui, né, uma orla aumentando a região articular, né, para toda a esfera que é a cabeça do fêmur. Aqui, ó, que é a cabeça do fêmur, certo? Aqui os movimentos articulares, aí nós temos o deslizamento anaxial, né? Os angulares, que são em torno de eixo antero-posterior e o látero-lateral. Os rotacionais, o rotacional é no eixo longitudinal, certo? E o circunferencial. Quem é que faz movimento circunferencial? Ombro e quadril. São as duas articulações que são esferoides, que produzem os 6 movimentos que a gente chama, né, de puros. E aí, quando a gente consegue fazer os 6 movimentos, a gente faz um movimento de circunferência aqui na articulação, tá? O circunferencial, certo? Ó, aqui é o rotacional, né? Aqui é rotacional, tá? Aqui, ó, adução e abdução, né? Flexão, aqui não, aqui, o que ele está fazendo aqui? Essa rotação. Deixa eu pensar bem aqui. Aqui é a rotação, ó. Aqui é abdução e adução. Aqui é flexão e extensão. São esses 3 eixos. Aqui. É abdução e adução. A abdução e adução, vocês sabem o que é, né? Mas vamos lá. Ó, flexão e extensão. Aqui, ó, flexão e extensão. Tá, ó. Flexionou, estendeu. Tá, ó. Flexão, extensão. Aqui também é flexão e extensão, ó. Aqui, né? Quadril. Ó, extensão. Aqui, lateralidade, né? Quando você flexiona aqui o tronco, é lateralidade. Ó, flexão de ombro, flexão para cá, aí para cá a posição original é a extensão, tá? Aqui, ó, joelho, flexão, aqui tá fletido e aqui tá estendida, certo? Aqui, pescoço, ó, flexão, né, para frente, flexão para frente, a extensão é o retorno à posição anatômica, e a hiperextensão, que é quando eu coloco a cabeça para trás, né? A hiperextensão, certo? Aqui no punho, tá aqui, ó, posição anatômica tá em extensão, eu faço a flexão e faço a hiperextensão, tá? No pé, aqui, posição anatômica, tá? Posição anatômica, aqui a flexão do dorso do pé, então a gente vai chamar de dorsiflexão, tá? E aqui a flexão da planta do pé, flexão plantar, que é aquele pé de bailarina, né? Flexão plantar. Aí são todos eles juntos. Adução e abdução. A abdução é quando eu afasto o segmento, né, daqui do corpo. Eu afasto é abdução. Quando eu trago de volta para próximo do corpo, né, eu junto, então é abdução, tá? Abrir, abdução, e quando eu vou juntar, eu vou fazer uma adução, certo? Aqui, ó, abdução, adução, abdução, adução. Aqui o rotacional. Rotacional é esse gravitacional, né? A rotação, aonde é? Eixo antero-posterior. É o de abdução e adução. Eixo antero-posterior, tá? Eixo antero-posterior.
Aí o de rotação é eixo longitudinal, aqui, ó, eixo longitudinal, eu vou rodar em torno do eixo longitudinal. Ó, olha aqui a rotação do ombro. Rotação para fora é a rotação medial e a rotação lateral, e a rotação para dentro eu vou chamar de rotação medial, tá? Ó, rotação medial e aqui a rotação lateral. Aqui, ó, quadril também, tá? Ele faz esse giro. Aqui, ó, são os eixos, tá? Ó, movimento, flexão e extensão, eixo transversal, né? O lateral, tá? Abdução e adução é o sagital e o plano frontal. E rotação medial e lateral é o longitudinal. Tá aqui, ó. 6 movimentos que são chamados e considerados de movimentos puros, são os movimentos realizados em torno dos eixos, tá? Então, esses 6 movimentos aqui são chamados de movimentos puros, certo? Movimentos puros. Porque aí nós vamos ter agora os movimentos. Deixa eu só passar esse aqui para ir para os especiais. Aí nós vamos ter aqui os especiais. Porque olha só, aquela articulação celular do polegar, tá? Ela vai realizar flexão, extensão, adução, abdução, tá? Mas ela vai realizar um movimento especial, que é o de oposição aos outros dedos, né? Posição e reposição quando ela volta à posição anatômica. Então, aqui na posição anatômica, ela está em reposição. Aqui é oposição. Entendeu? Aí aqui é um movimento especial. Aqui, ó. No punho, a gente tem a abdução e a adução, tá? Adução e abdução. É o tchau. Né? O tchauzinho é abdução e adução, certo? E aqui embaixo tem a oposição, né, do polegar. Depressão da mandíbula, né? Depressão e elevação, ó. Abaixamento é a depressão e quando fica na posição anatômica é a elevação, tá? Ó. Assim também como é da escápula, ó. A escápula é fazendo esse movimento aqui. Então, subindo é elevação, descendo é depressão, tá? Lateralidade, ó. Você pode promover a lateralidade aqui, ó, da mandíbula para um lado e para o outro. Lateralidade também é chamada de dução, certo? Didução, ok? Inversão e eversão do pé. Quando você tenta olhar a planta do pé por dentro, você está fazendo um movimento de inversão. Quando você tenta olhar a planta do pé por fora, né, pelo lado, você está fazendo um movimento de eversão. Inversão é para dentro, eversão para fora. Também são movimentos especiais. A circundução, que é o circunferencial, só é realizado pelo ombro e pelo quadril, porque é o conjunto dos 6 movimentos puros, né? Que aí dá para fazer esse movimento combinado, tá? Que é o de circundução. Aí aqui, resumindo, né? Tem esse resuminho, que foi tudo que a gente viu. Ó. Pouca coisa, né? Quase nada que a gente falou aqui. Pode. Besteira. Alguma dúvida? Alguma dúvida, alguém? Achei tão interessante essa figurinha. Ai, meu Deus, lá vai eu de novo. Gente,
Pronto, descompartilhei. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada. Agradeço demais a paciência de vocês, a compreensão de vocês, tá? Quinta-feira nós vamos ter nossa aulinha prática, tá? E já com monitores, ok? Tá bom? E eu tô preenchendo o CIGA, tá? Oi, Riquelme. Não, professor, sem querer. Tá. E aí eu tô preenchendo o CIGA, vou colocar lá o plano de aula de vocês, então, tá bom? Não, só foi hoje mesmo. Mas elas vão ser presenciais. Eu gosto da muvuca. Eu gosto é de estar com vocês. Fala humano, né, professor? Eu gosto. Eu gosto é de estar com vocês aí, não é aqui assim, não. Gosto não. Tá bom? Oi, Rafael. Professora, como é que vai ser a prática de quinta-feira? Vai ser para a turma toda, é? Vai ter turma toda. Aí eu vou separar vocês nas duas salinhas, entendeu? Aí os monitores vão estar com a gente e a gente vai fazer aquela prática, começar com a prática de planos e a prática de ossos e dar tranquilo ainda, tá bom? Entendi, professor. Obrigado. Gente, cheiro no coração. Deus os abençoe. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, professora. Bora, William, bora. Tchau, gente.